Nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 30, na primeira parte do verso 30, o título do estudo da lição de hoje. O meu jugo é suave. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Que o seu jugo era suave. Esse suave podemos entender como fácil, agradável, útil. Todas as boas características do jugo de Jesus. E por que ele estava dizendo que era suave? Porque na época, irmãos, na época de Jesus especialmente, no primeiro século da nossa era, da era cristã, os escribas e os fariseus, especialmente os escribas, tinham criado tantas regulamentações para a lei de Deus, tantos decretozinhos, tantas tradições para a lei de Deus, que observar a lei de Deus era um fardo, era muito pesado, era muito custoso. Falando lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 4, o Senhor Jesus falando dos escribas e fariseus, quando ele os chama de hipócritas, ele diz assim: vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos outros. Eles legislavam, faziam normas, faziam ordenanças e colocavam sobre o povo, colocavam sobre o ombro do povo. Mas apesar de fácil, irmãos, às vezes andar com Jesus nem sempre é fácil. Primeiramente, irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma inclinação para o mal, como diz a Bíblia. E andar com Jesus, irmãos, significa nadar contra a correnteza. É fácil você se colocar no rio e nadar na direção da correnteza. Difícil é ir contra a correnteza. É fácil você caminhar segundo a orientação do mundo, segundo a orientação da sociedade. Difícil é você se contrapor a ela. Andar com Jesus, irmãos, pressupõe que você seja obediente a Jesus. E quando você é obediente a Jesus, você encontra a oposição de Satanás. Essa oposição, irmãos, pode acontecer na família, pode acontecer com o cônjuge, pode acontecer com os amigos. E quantos não se decidem por Jesus de medo da oposição? Ah, veja só, agora ele virou crente de uma maneira depreciativa. Agora ele não sai da igreja. Agora ele não faz mais isso, ele não faz mais aquilo. Veja o texto da nossa lição na página 62, um pequeno parágrafo. Andar com Jesus nem sempre é fácil, mas é sempre bom e o certo a fazer. Podemos tropeçar e até cair, contudo conseguimos nos levantar e continuar a andar com ele ao nosso lado. Eu penso já ter falado isso para os irmãos, eu sempre falo isso. Crentes e não crentes caem, tropeçam. Mas a grande diferença, irmãos, é que quando um cristão cai, ele se levanta e sabe para onde olhar. Ele não se levanta perdido. Ele sabe que tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Cristo nos livra do jugo da salvação pelas obras, irmãos, do jugo da salvação pela obediência da lei, salvação pelas obras da lei. Veja o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 5 do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, no capítulo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que era o jugo de escravidão, irmãos, que Paulo estava falando para os judeus, para os hebreus de Gálatas, da Galácia? O que ele estava falando? Por que ele estava falando isso? Porque eles entendiam, irmãos, que deviam ser salvos, eles tinham ensinados assim, que para ser salvos era preciso obedecer à lei, era preciso cumprir uma série de requisitos, uma série de obras. Esse era o jugo da escravidão. Qual é o jugo da graça, irmãos? Qual é o jugo do Senhor Jesus Cristo? Qual é o jugo que é suave? Ele é um presente gratuito, um presente não merecido. Ele é suave, ele é agradável. E o que ele resulta, irmãos? Ele resulta na salvação
e na vida eterna. E o jugo da lei, irmãos, e o jugo da escravidão, ele é pesado, ele é opressivo, ele escraviza e ele nunca dá certeza da salvação. É o jugo da perdição, onde não há um intercessor. Quando você pensa, irmãos, que pode ser salvo pelas suas obras, pelo que você faz, de bom, inclusive, você nunca tem certeza da salvação. Você nunca sabe que as suas obras são suficientes. Não, agora é suficiente, agora eu estou salvo. Você está sempre em dúvida. Você está sempre escravizado, escravo da dúvida. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você está sob o jugo da graça, o jugo suave, você sabe que não é salvo por conta das suas próprias características, das suas virtudes, mas pela virtude do Senhor Jesus Cristo. O jugo da escravidão, irmãos, nunca é suficiente para salvar. Não é eficaz para salvar. Não é eficaz para dar descanso. A lei, irmãos, a lei é importante, a lei deve ser observada, mas a lei deve ser observada como fruto da salvação, não como pré-requisito para a salvação. A lei serve para apontar a solução em Cristo. Quando nós olhamos a lei, irmãos, nós vemos que estamos perdidos. E o que fazer, então, agora que você está perdido? Vai buscar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Vai buscar a salvação no jugo suave. A lei nunca foi remédio para a salvação, mas a lei serve para apontar o remédio, o único remédio eficaz, eficiente, completo para a salvação, que é a salvação em Cristo Jesus. E eu me lembro agora de mais uma daquelas máximas da Reforma Protestante. Solos Christus, somente Cristo que tem o jugo suave e que pode suavizar a nossa vida, suavizar a nossa busca na identificação, na união com o Senhor Jesus Cristo e com Deus o Pai. Somente o Senhor Jesus é que pode dar significado à nossa religião, às nossas práticas religiosas, às nossas boas obras, ou aquilo que fazemos. Porque as nossas boas obras, como já vimos, estão preparadas desde sempre para aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa estar tranquilo sob o jugo do Senhor Jesus Cristo, o jugo suave. O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave.